Boa noite, pessoal. Estou aqui mais uma vez falando para você que às vezes está brigado com sua mãe por causa da sua mulher, por causa de um filho que fez pirraça, por causa de uma coisa, por causa de alguma coisa do passado, que a mãe às vezes fala pra gente e a gente não dá valor ou às vezes interpreta mal. A gente às vezes não sabe o que falar pra mãe e acaba discutindo com essa mãe. Acaba nos afastando da mãe. Eu, por exemplo, nasci num lar tipo, meu pai faleceu 10 dias antes de eu nascer. Minha tia dopou minha mãe com vários remédios, Zepam, vários outros remédios. E eu vinha ficar quase em óbito. Levaram pro médico, 10 dias depois falaram que eu tinha falecido. Essa é a história que ela sempre contou, entendeu? E eu sempre vou contar essa história. Ela foi para o médico para me retirar, que o médico falou que eu estava morto, foi para o médico me retirar. Chegando lá no médico, ela esqueceu uma bolsa de roupa, voltou em casa, quase com minha avó para buscar minha roupa. E no meio do caminho o Senhor agiu. O Senhor me deu a vida, entendeu? Alguns animais entraram na frente de um ônibus naquela época, o ônibus deu aquela freada e eu nasci em casa. Por não entender, às vezes, o fato daquele nascimento, tanto remédio que a mãe tinha tomado, estava quase louco porque meu pai deixou ela com 12 filhos pequenos naquela época e não tinha outros recursos a não ser trabalhar na roça. Minha mãe me deu para minha avó cuidar de mim, com 4 dias de nascido. Foi para o Rio de Janeiro, passou por vários tratamentos. E com a volta dela, eu já estava acostumado com a minha mãe, com a minha avó. E para minha vida era minha avó, ela era minha mãe. Entendeu? Por vários anos passei com rancor da minha mãe. Às vezes até por ciúme, via meus irmãos, tinham todo carinho, eu tinha de tudo, tinha brinquedo, tinha bicicleta. Às vezes meus irmãos estavam brincando com um carrinho de madeira, eu tinha carrinho de controle remoto. Meus irmãos compravam um tênis, naquela época era Mizuno, era alguns tênis, coisas. Quando eles compravam, eu já tinha jogado o meu fora e estava comprando um outro lançamento, porque minha avó me dava de tudo do bom e do melhor. E eu não entendi. Eu achava que a minha mãe tinha raiva de mim, que minha mãe me odiava. O inimigo várias vezes coloca você contra sua mãe, contra sua família, contra seu pai, contra seus irmãos. E eu cresci com aquilo na cabeça. Eu achava que a minha mãe não gostava de mim. Entendeu? Foi quando em 97 perdi minha avó, estava com 14 anos. Comecei a trabalhar com meu tio. Várias vezes cheguei em casa cansado do serviço, não tinha como abrir a porta da minha casa. Esperava algum amigo meu passar na rua, pedi para abrir a porta, porque a gente passava o dia todo cavando piscina. Pedi alguém para abrir a porta para mim entrar para minha casa. E via minha mãe vindo de Colatina para ver meus irmãos e às vezes não ia me ver, porque ela também estava sofrendo com a morte da minha avó. E não era só eu, entendeu? E eu achava que era só eu que sofria com a morte da minha avó, e não era. O resultado disso tudo. Cresci revoltado, magoado com muitas coisas. O inimigo fez eu crescer magoado com muitas coisas. Alguns anos depois, juntei com uma pessoa, teve o primeiro filho, e eu pude ver qual era o grau de dificuldade de você ter um filho. Às vezes você com um filho, você imagina, poxa, eu estou passando dificuldade. Imagina você com 12 crianças de casa. O que você faria? Às vezes sua mãe deixou você com alguém, com um parente, ou com sua avó, com sua tia, porque ela não queria ver você passar fome. A minha rainha, por exemplo, minha mãe, quantos dias ela passou fome, dormiu sem jantar, sem comer, para dar janta a gente, para a gente almoçar. Quantas vezes ela dormiu chorando, soluçando. Eu dormia lá às vezes na casa dela com a minha avó. E eu não entendia por que ela chorava tanto. Poxa, minha mãe tá chorando, tem comida para meus irmãos e tal, não sei o que, não era. Ela queria dar uma vida melhor para meus irmãos. Ela aguentou até agora, seus 70 anos, viu seus filhos criados, todos criados, eu trabalhando, todo mundo trabalhando. Em 2003, eu fiquei 5 anos desaparecido, fui embora para Minas Gerais. Ela, tempo quando falaram para ela que eu tinha morrido, ela sofreu muito naquela época. Ela foi atrás de mim, em Minas, me viu,
levou roupa para mim, Eu não fiquei feliz porque ela ter levado roupa para mim, comida para mim, essas coisas. Eu fiquei feliz porque eu vi minha mãe pela primeira vez. Uma pessoa me deu um abraço, me abraçou como filho. E de lá para cá eu pude compreender várias coisas, o que era uma mãe. E até agora, julho desse ano, tive férias. No dia 3 me deram férias. No dia 5 eu fiz o aniversário da minha mãe. Fui lá, comprei um bolinho, foi tudo muito simples. Comprei um bolinho para ela, um vestido para ela, a gente abraçou, a gente riu. E pela primeira vez eu ganhei aquele abraço muito sincero da minha mãe. Passei esse mês inteirinho com a minha velhinha, com a minha mãezinha. Uma flor que eu sempre amei. E na terça-feira ela me chamou para passear. Eu fui levar ela para ver o filho do meu irmão que tinha acabado de nascer. A gente foi lá, viu o filho do neném. Ela quis esticar até um pouquinho na frente da casa da minha irmã. Eu fui também com ela na casa da minha irmã. E eu pressentindo, poxa, que momento lindo com a minha mãe dentro do meu carro, ouvindo som, brincando, ela ali na frente comigo. Mas na volta não foi tão esperado. Chegando em casa, ela pediu para mim ir tomar um banho e voltar para jantar. Eu fui da minha casa, que fica a poucos metros, acho que uns 300 metros da casa dela. Fui jantar, fui tomar banho para voltar para jantar com ela. E quando cheguei em casa, que eu liguei o chuveiro, tive a triste notícia. Minha mãe tinha acabado de dar um infarto. E a gente correu com ela pro médico. Eu e meus irmãos corremos. Mas infelizmente minha mãe veio a óbito. Lição da história. Eu aprendi que uma família tem que viver sempre unida. Não esperar o amanhã para pedir perdão ao seu irmão. Não esperar o amanhã para pedir perdão à sua mãe. Não durma com raiva da sua mãe. Não tenha raiva da sua mãe por causa de mulher, por causa de filho. Porque tudo é passageiro. Filho cresce, toma raiva da sua cara, como você toma raiva da sua mãe. Mas mãe você só vai ter uma. Filho você pode ter um monte. Mulher você pode ter várias. Mas mãe, você vai só ter uma. Assim como eu. Hoje estou sofrendo. Trabalho como motorista de ônibus. Estou aqui no sofrimento só porque eu não consigo fechar os olhos. Porque eu vejo minha mamãe. Eu ouço a voz da minha mãe. Para você que está com raiva da sua mãe ou do seu pai, não perca tempo. Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. O tempo ele é covarde, muito covarde. Quando você pensa, poxa, amanhã eu vou lá na casa da minha mãe. E se não dá tempo de você ir na casa da sua mãe amanhã? Hein? O tempo é covarde. Foi covarde com meus 17 irmãos, foi covarde com todo mundo. Mas eu aprendi uma lição. Que o Senhor vem buscar os escolhidos dele sim. A gente pensa que não, minha mãe veio de lá, morava na roça, veio da roça, foi para os pés do Senhor, começou a caminhar com o Senhor, começou a ir para a igreja, todos os dias estava na igrejinha dela, todos os dias, pois ela batalhou. Ela subiu com o Pai, ela está com Cristo. A gente está feliz por isso, mas o coração da gente está ferido, porque perdeu uma mãe é a pior coisa. Eu acho que você perder um braço, perder uma perna, perder uma orelha, não vai doer tanto do jeito que está doendo perder uma mãe. Uma mãe, cara, ela é. Como eu vou te dizer, uma mãe é tudo, cara. Tudo. Desculpa eu estar meio emocionado esse vídeo aí, mas foi minha expressão. Ame mais sua mãe. Passei mais com ela. Não discuta com sua mãe, a mãe sempre tem razão. Às vezes a mãe discute com a gente pensa, poxa, minha mãe não quer isso, porque minha mãe não sabe disso. Pô, minha mãe não gosta do meu marido, porque meu marido é não sei o quê. Porque não, a mãe sempre quer o melhor para você. Sua mãe não quer, sua mãe para você, para sua mãe você vai ser sempre o bebezinho dela. Sempre o neném da mamãe. Ame mais sua mãe. Reflita nisso. Cada segundo que passar, cada segundo de milésimo que rodar aqui, você poderia estar agora no colinho da mamãe. Não tenha vergonha de dizer, mamãe, eu te amo. Ou minha velhinha, como eu te amo. Eu disse isso pra mim muitas vezes. Eu amo minha mãe. E sempre vou me amar minha mãe. Mesmo se eu não estiver aqui hoje ou amanhã. Se eu não amanhecer vivo, ou se eu não sei lá o dia que eu amanhecer. Eu sei que um dia o Senhor Jesus permitirá eu ver a minha mãe mais uma vez. Eu sei que o Senhor permitirá isso.
Mais uma vez, Senhor, eu quero ver minha mãe. Porque minha mãe foi guerreira, minha mãe foi com 12 filhos. Teve mais 6, depois 18 filhos sozinha. Ela cuidou da gente, ela cavava mato, palmito, capinava o quintal, pedia pão na padaria, mas minha avó comprava saco de pão. Era arroz com canjiquinha, às vezes o arroz com canjiquinha, aquilo ali era para render o arroz, mas ficava tão gostoso o arroz com canjiquinha, aquele feijão, que eu não consigo entrar na casa da minha mãe e não ver ela, cara. Aquele arroz com canjiquinha era tudo pra gente. Poxa, um arroz gostoso. Às vezes era para render mais. Muitas crianças para comer, ela dava a comida de cada um e ela não sobrava para ela. Ela dormia com fome. Não, eu tô com fome. Tomava água, dormia com minha mãe batalhou. Pois até agora ela ia na feira, ela sempre ajudava as pessoas, comprava isso, vendia aquilo outro e tal. Quantas vezes eu saí da minha casa, fui na feira ajudar minha mãe a botar essas bolsas dentro do ônibus, toda quinta-feira, por amor. Eu sei que minha mãe, ela tá num lugar bom. E eu agradeço ela por ter criado meus irmãos tão bem. Tão bem. Todos educados, todos. E a gente está junto. Somos 17 irmãos, a gente está junto nessa barca. Agora é cuidar do nosso papai e bola pra frente, tá? Reflita nisso. Ame mais sua mãe.